Neemias 12, a partir do verso 31. Nós temos falado sobre o livro de Neemias em sequência, né? Já há umas 4 ou 5 semanas. E essa é a última mensagem dessa série. Neemias, o edificador de sonhos. E são lições muito preciosas, né, que a gente encontra na vida desse homem, que talvez tenha sido um dos maiores líderes, não, sem dúvida ele foi um dos maiores líderes da história de Israel, do povo israelita. E só para recapitular, para aqueles que não têm nos acompanhado desde da primeira mensagem, Neemias ele vem aparecer no momento em que Israel está completamente destruída. Eles tinham sido levados para o exílio pelos babilônios, e depois a Pérsia vem tomar o governo do mundo daquela época, e Jerusalém havia sido completamente arrasada, destruída. O templo havia sido destruído, as muralhas de Jerusalém, que representavam obviamente a segurança da nação, estava no chão. E diz o texto de Neemias 1 que o povo que havia ficado lá estava em total humilhação, né? Em total abandono e humilhação. E Neemias está na Pérsia como copeiro do rei, e ele é levantado por Deus para restaurar os muros de Jerusalém, restaurar a cidade. E nós vimos muitas lições ao longo dos capítulos de Neemias, né, pela forma como Deus o usou para encontrar o favor do rei Artaxerxes. Nós vimos que Neemias, durante todo o processo, ele é um homem de muita oração, de muita dedicação. Vimos na semana passada como ele teve de enfrentar a oposição, né? Primeiro uma ameaça verbal e depois uma estratégia feita para impedir a edificação de Jerusalém e a restauração da cidade e do povo, obviamente. Mas aí, quanto mais ameaça Neemias recebe, a gente vê que mais focado ele está na obra, né? Ele se esforça, ele redobra a vigilância, ele redobra o trabalho, e de uma forma espetacular, magnífica, Neemias, junto com aqueles remanescentes ali, conseguem reconstruir o muro em 52 dias, né? Com todas as dificuldades, com toda a oposição, Neemias consegue dar cabo da obra. E obviamente isso foi um ato que Deus esteve ali nos bastidores abençoando a vida de Neemias. É isso que ele declara desde os primeiros versículos, quando ele diz: o Senhor nos dará bom êxito nessa obra, né? E aqui no capítulo 2 a gente já vê o muro sendo construído, o muro estando construído. Há um fato interessante que eu não queria deixar de mencionar, é que há uma restauração do compromisso do povo para com a palavra de Deus, né? Eu vou falar sobre isso um pouco mais agora há pouco, mas a palavra tem um lugar central nesse processo de restauração do povo. E aqui nós encontramos no capítulo 12 uma grande festa. Nós encontramos uma grande celebração, né? E isso nos leva a uma pergunta: até que ponto Deus é um Deus de juízo? Deus é um Deus legalista, duro? E até que ponto Deus está preocupado em nos satisfazer, em nos alegrar? Até que ponto Deus está preocupado não só com as nossas necessidades, mas com as nossas conquistas também, né? Ou Deus não está preocupado com isso? Ou Deus tem coisas mais urgentes para cuidar, né? Essa é uma pergunta. Como é que você enxerga Deus?
Deus é um Deus que está para te cobrar, ou é um Deus que está também preocupado com os teus dilemas, com os teus sonhos, com os teus projetos? Deus tem alguma interação com a felicidade humana? Ou isso para Deus não é importante de forma nenhuma, né? É sobre isso que nós vamos tratar hoje à noite. Então vamos lá, Neemias capítulo 12, a partir do versículo 31, do 31 ao 43. Ordenei, quem ordenou? Neemias, né? Aos líderes de Judá que subissem ao alto do muro. Também designei 2 grandes coros para darem graças. Um deles avançou em cima do muro para a direita, até a porta do esterco. Osaías e metade dos líderes de Judá os seguiram. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías, Jeremias e alguns sacerdotes com trombetas, além de Zacarias, filho de Jonatas, neto de Semaías, bisneto de Matanias, que era filho de Micaías, neto de Zacur, bisneto de Asaf, e seus colegas Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maí, Natanael, Judá, Hanani, que tocavam os instrumentos musicais prescritos por Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia à frente deles. À porta da fonte, eles subiram diretamente os degraus da cidade de Davi, na subida para o muro, e passaram sobre a casa de Davi até a porta das águas, a leste. O segundo coro avançou no sentido oposto. Eu os acompanhei, quando iam sobre o muro, levando comigo a metade do povo. Passamos pela torre dos fornos até a porta larga, sobre a porta de Efraim, a porta Josanã, a porta do peixe, a torre de Ananeel e a torre de Sem, indo até a porta das ovelhas. Junto à porta da guarda paramos. Os 2 coros, encarregados das ações de graças, assumiram os seus lugares no templo de Deus, o que também fiz, acompanhado da metade dos oficiais e dos sacerdotes Eliaquim, Maaseias, Miniamim, Micaías, Elionai, Zacarias, Ananias, com suas trombetas, além de Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os coros cantaram sob a direção de Jezraías. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. E os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. Baixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, nos dê um pouco mais de revelação nessa noite, Pai. Revelação do teu caráter, da tua pessoa. Eu quero te pedir pela minha vida, Senhor, pela vida da tua igreja, que possamos nos aproximar de ti como filhos, porque é isso que somos, com ousadia, na certeza de que em ti nós encontramos um Pai que nos ama como nós somos, que nos recebe, que nos ouve, Pai. Nos dê uma fé capaz de ousar chegar perto de você, meu Deus, de te tocar, Senhor, e de esperar bênçãos sem medidas das tuas mãos, porque a tua palavra nos diz que o Senhor é capaz de fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo a tua vontade, Pai.
Em nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Eu não sei se você prestou atenção no texto, mas esse texto fala exclusivamente de celebração, de festa. Depois de muita luta, depois de muito choro, depois de muito sacrifício, né, de muitas batalhas travadas, batalhas inclusive internas, porque eu imagino como estava a autoestima do povo até Neemias convocá-los para essa obra, né, para essa missão, dando a eles essa visão do que precisava ser feito por Jerusalém. Vocês lembram que quinta-feira passada eu estava falando a respeito de Neemias, juntamente com o povo, retirar aquela situação, ou reverter aquela situação de humilhação, né? E os muros representavam isso, a restauração não só da parte física da cidade, mas da autoestima do próprio povo. E aqui nós encontramos o povo literalmente tendo dado cabo da obra. E Neemias agora vai celebrar uma grande festa, ele vai comandar uma grande festa no meio da nação. E a questão que eu quero trazer hoje será que Deus se importa em que eu venha em algum momento celebrar, me alegrar? Como é que Deus vê isso, né? Porque para muita gente, ser livre na presença de Deus, se alegrar na presença de Deus, estar à vontade na presença de Deus, é um sinônimo de falta de respeito, né? De falta de reverência, como alguns dizem, né? De falta de temor. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Aliás, a alegria na Bíblia é um mandamento. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se, né? Quer dizer, o cristão, ele tem a obrigação de buscar em Deus a sua alegria. Davi vai dizer que na face do Senhor há plenitude de alegria. Jó 33, no versículo 30, diz que a presença de Deus é como uma fonte que alegra a alma, é uma fonte de alegria. E há tantas e tantas passagens, né? Como a alegria do Senhor é a nossa força. O grande problema é quando a nossa alegria, ela é falsa. Aí essa não é uma alegria que agrade a Deus. O cristão não precisa forçar uma situação para ser alegre. Ele não precisa estar preocupado em aparentar alguma coisa. Há muita gente que também busca essa alegria em estímulos externos, né? No estímulo da droga, no estímulo do sexo, no estímulo do dinheiro, da riqueza. E essa também não é uma alegria que vai agradar o coração de Deus. O que nós precisamos entender é que em Deus nós temos todas as fontes que nós necessitamos para termos uma vida satisfeita, uma vida preenchida, uma vida com contentamento, uma vida alegre. Isso é independente de ser rico, de ser pobre, da condição social que seja. Deus é uma fonte suficiente para nos satisfazer, para nos tornar plenos, para nos tornar alegres. E era esse o grande alvo de Neemias. Era resgatar, não só na sua vida, mas ver a sua nação batizada novamente na alegria que vinha de Deus. Obviamente, para isso, Deus havia colocado sonhos no seu coração, Deus havia colocado alvos no seu coração, e é por isso que Neemias batalha, é por isso que ele ora, é por isso que ele clama, é por isso que ele prossegue, porque ele sabia que havia um lugar onde ele precisava chegar, que era a construção dos muros, ou a reconstrução dos muros. E, mais uma vez, é inevitável essa pergunta: onde é que você quer chegar?
Tem gente que está satisfeito com a condição onde está. Infelizmente, para você, Deus não pode fazer muita coisa. Se você diz assim, não, já estou feliz, eu já cheguei no ponto onde deveria chegar, eu estou só agora esperando Jesus voltar, né? Deixa a morte bater e eu vou passar da morte para a vida e pronto. Para você, essa palavra pode não fazer muito sentido. Você pode entrar aqui e sair do mesmo jeito que entrou. Mas se você reconhece de que há mais de Deus, de que em Deus há fontes que transbordam, há fontes que sobejam, né, para a tua vida, você precisa realmente nessa noite estar atento a essa palavra, porque eu quero dar alguns princípios que nos fazem chegar a esse ponto de alegria e de satisfação que esse povo encontrou. E a primeira coisa que a gente precisa perceber em Neemias é que antes da festa houve purificação. Antes de Neemias festejar, houve purificação. Abra sua Bíblia aí, Neemias 12, o texto que a gente leu. Deixe sua Bíblia aberta, porque a gente vai recorrer a alguns versículos. Mas você quer ver dias felizes, meu irmão, para frente? Você quer festejar? Você quer ser alegre, de fato? É preciso se purificar. É preciso purificar-se a si mesmo. Foi o primeiro segredo que Neemias encontrou. Eles estão aqui numa grande festa, mas se você acompanhar no versículo 30, diz assim: os sacerdotes e os levitas se purificaram cerimonialmente, e depois purificaram também o povo, as portas e os muros. Então, antes da festa, antes da alegria, antes da celebração, é preciso haver santificação, purificação. Foi o que Neemias entendeu. Porque qualquer tipo de celebração, sem que a nossa vida esteja de acordo com o ideal de Deus, com a vontade de Deus, se chama profanação. É cinismo. É você querer enganar você mesmo. Eu acho interessante porque quando a gente olha no mundo, as festas, né, seculares, geralmente aqui no Nordeste é muito forte, eu não sei culturalmente se isso é de fato no Brasil inteiro, mas aqui no nosso contexto é muito forte. Você tem uma parte sacra da festa e uma parte profana, né? E é engraçado, porque primeiro se celebra, você vai para a festa, você, né, se esbalda e você faz o que você quer, e depois você sai dessa festa com só os cacos, né? Enfim, com um sentimento até de letargia em relação ao que Deus esperava de você, ou espera de você. Mas na Bíblia não existe essa diferença entre sacro e profano. Isso aí, me desculpa a expressão, é você acender uma vela para Deus e outra para o diabo. A alegria do Senhor, a satisfação do Senhor, o contentamento que vem de Deus, ele vem sempre primeiro com essa santificação que tem a ver com caráter, tem a ver com quebrantamento, tem a ver com um reconhecimento sincero. E a festa que esses homens promoveram, os levitas, os sacerdotes, ao comando de Neemias, não teve absolutamente nada de profano. Era uma alegria em Deus. Era uma satisfação em Deus. E o que eu quero que você entenda é que a santidade antecede a felicidade. Se você quer ser feliz, meu irmão, você tem que primeiro assumir com Deus um compromisso de se santificar, de ser limpo para Deus, porque fora essa santificação, não tem como você ter a alegria que venha plenamente do Senhor.
numa vida de pecado, numa vida de imoralidade, numa vida de mentira, numa vida de erro. Não tem como. E olha, Deus não exige perfeição na carne de ninguém. Eu sei o que é isso. É um aperreio, né? Dá uma agonia para desligar o celular e parece que a gente não acha o botão. Olha. Se não souber, tira a bateria. Mas aí, Deus não espera essa santificação na carne, né? Não é uma santificação humana somente. Essa perfeição absoluta você não encontra em nenhum dos homens da Bíblia, né? Você pega a história dos grandes homens da Bíblia, todos eles tinham seu ponto fraco, todos eles caíram, todos eles se viram em situação de vergonha, de aperto. Por quê? Para que todos nós entendêssemos que só há um santo, absolutamente santo. Só há um perfeito, absolutamente perfeito. Só há um que seja imaculado, né? Mas a diferença é que havia nesses homens uma coisa chamada quebrantamento. Eles assumiram um compromisso com a santidade de Deus e ainda que viessem a falhar, esse pecado era confessado, esse pecado era levado à presença de Deus com choro, com humilhação, com reconhecimento. Não havia maquiagem, não havia cinismo, né? A palavra sinceridade no latim tem a sua origem na cera. Sincero é alguém sem cera, né? A gente chama o cínico de cara de pau, né? Quer um olhinho de peroba, né? Esse óleo de peroba é o quê? É uma cerinha para deixar a maquiagem mais bonita. Mas o sincero é o que Deus espera, é o sem cera, é dizer: Deus, falhei de novo, errei de novo, mas eu não abro mão do compromisso com a tua santidade. Me lava com teu sangue e me ajuda, Senhor, a ser santo. Me ajuda a ser puro. E esses homens fizeram isso. Então, primeiro passo para que você possa ter um semblante feliz, meu irmão, é ter um coração puro. Foi o que Jesus disse lá em Mateus 5. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. E aí não importa se alguém vai te chamar de ingênuo, se alguém vai te chamar de leso, se alguém vai te chamar de bobão. Uma vez eu fui muito criticado numa igreja e quando eu fui saber o que era, e alguém da liderança chegou para mim e disse: mas é porque o senhor não tem malícia para ser pastor, não. E eu saí todo triste assim, mas depois eu refletindo, eu dei glória a Deus, porque realmente não era o meu lugar, né? Se o critério é esse, glória a Deus, né? E a gente tem que ser assim mesmo. Hoje eu fui almoçar lá no shopping, almoçar com o nosso irmão aqui, Zé Carlos, e eu estava lá passando na balança, e a moça chamou aqui, próximo, né? Próximo, tinha uma senhora aqui atrás e uma mais idosa ainda, e ela deu um pinote na frente da outra e disse: vem, mulher! Feito, dando uma de doida, né? E furou a fila, e a bichinha ficou toda constrangida aqui. E aí eu dei uma palavra para ela: não se incomode com isso não, tal, dei uma palavra. E eu fico pensando assim, aquela ali, ela se passou no momento por esperta, né? Porque o mundo é assim. Mas na realidade, tudo que a gente faz, a gente colhe, né? Aí às vezes tem uma vida infeliz e não sabe por quê, né? Na intimidade a coisa é toda bagunçada, toda ao avesso e não sabe por quê, né? E às vezes a gente dá o primeiro lugar e se passa por bobo, mas na verdade você sabe onde é que está semeando.
quem semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida. Né? E, enfim, Neemias sabia muito bem onde é que ele estava semeando. Por isso ele foi capaz de, nesse momento aqui, conduzir essa grande festa, essa grande celebração. Segundo lugar, você quer festejar, meu irmão? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você quer festejar mesmo? Quer ver o tempo de cantar? Quer ver o tempo de cantar? É preciso se consagrar. Agora diga para ele também. É preciso se consagrar. E o que é consagrar? Consagrar é entregar. É se dar. É preciso se oferecer a Deus. Acompanha comigo aí o versículo 27 e 28, ainda de Neemias 12. Por ocasião da dedicação dos muros de Jerusalém, quer dizer, eles estavam o quê? Consagrando os muros a Deus. Quem foi que fisicamente construiu as muralhas? O povo, né? Eles que ralaram 52 dias, se revezando de dia e de noite, vigiando, trabalhando. Diz que em determinado momento os homens com a mão seguravam o instrumento de trabalho e com a outra a espada, né? Mas quando eles concluem a obra, o que é que eles fazem? Dedicam ao Senhor. Deus, está nas tuas mãos. Aí continua, ó. Os levitas foram procurados e trazidos de longe, ou melhor, de onde moravam, para Jerusalém, para celebrarem a dedicação alegremente, com cânticos e ações de graças, ao som de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram trazidos dos arredores de Jerusalém, né? Quer dizer, o que é que eles estão fazendo? Eles fizeram um grande culto de consagração, de dedicação das muralhas a Deus. E aí há um grande problema para muita gente. Eu já disse isso aqui, mas sempre vale a pena repetir. Tem muita gente que não sabe ser abençoado por Deus. Não sabe receber conquista da parte de Deus. Não sabe ser agraciado por Deus. Cainã cantou isso agora. Mas depois que eu usei, o coração mudou, fui abandonado, não fui mais o centro. E a questão toda é que a glória é do Senhor e não pertence a ninguém, ele não divide com ninguém. Neemias poderia, depois de ter visto a obra concluída, ter dito: Deus, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou, valeu aí, mas agora deixa que eu vou mandar nesse povo direitinho. Pode deixar que eu vou ser juiz sobre esse povo como o Senhor gostaria que eu fosse, e agora eu vou fazer e acontecer, porque eu, né? Você conhece gente assim? Que de 10 palavras que fala, 11 vem o eu na frente, que eu fiz, eu conquistei, eu... E Neemias, quando a obra está pronta, ele vai lá e consagra a obra ao Senhor. E às vezes Deus, nessa dificuldade que você está passando, nesse deserto que Ele está passando, nessa luta que você enfrenta, Deus está preparando o teu coração para poder te abençoar. E Ele não vai te abençoar enquanto o teu coração não estiver pronto para receber o que Ele tem para te dar. Porque Ele sabe que se Ele te abençoar agora, isso vai ser uma pedra de tropeço na tua vida. Tem uma canção que diz que Deus só leva para o deserto quando Ele quer exaltar nos montes. Ele prova a nossa condição de servo para nos fazer vencedor. E é isso que a gente precisa entender. E o coração do povo estava reto diante de Deus. Eles conseguiram conquistar
mas eles no momento da conquista não trocam Deus pela bênção. Sabe o que é a gente trocar Deus pela bênção? Eu já contei aqui essa ilustraçãozinha de um senhor que era diácono da igreja e ia feliz da vida de bicicleta para a igreja todos os dias, servia a Deus, dia de culto, quarta era culto de oração, sábado escola bíblica, domingo tinha culto de manhã e à noite, e ele vivia feliz servindo ao Senhor na sua bicicleta e tal. Aí um dia Deus abençoou, o irmão comprou um carro. Com pouco tempo o irmão se desviou, né? E equipou o carro, botou aquele sonzão, parava na night, a malona aberta, as gatinhas na farra, né? Daquele jeito. Aí ele vai, sofre um acidente, se arrebenta todinho, nem carro, nem saúde, nem nada. Tu tá rindo, né, Thales? Presta atenção, não. Tu te liga. Essa é verdade. Mas aí, o que acontece? Os irmãos vão lá visitar o diácono, ele se conserta, compra uma bicicletinha e volta a servir a Deus feliz da vida de bicicleta, né? Porque tem gente a quem Deus não pode abençoar. Por isso que uma das palavras que eu mais gosto na Bíblia, que eu digo, Deus não me deixa esquecer, Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor. Pode abrir aí, se puder grifar na sua Bíblia. Abre e grife. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Eu vou repetir. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Seu lar, seu trabalho, o esporte que você pratica, né, Cabeto? Na hora que vier a medalha, Senhor, bota uma foto como as de Cabeto, assim, um pôster grande no Facebook, né? Glória a Deus, aleluia, né? Consagre ao Senhor. Amém. O que foi, Cainã? Consagre ao Senhor sua vitória, meu irmão. Quer se alegrar? Se purifique. Quer se alegrar? Se consagre. Agora pergunte de novo a pessoa que está do seu lado. Você quer se alegrar? É preciso focar. É preciso focar. Diga, tenha foco, meu irmão. O problema é que tem gente que quer se alegrar, mas não quer pagar o preço. Tem gente que quer se alegrar, mas não quer vencer. Tem um ditadozinho em inglês que diz assim: no pain, no gain, né? Sem luta, meu irmão, sem preço, não há ganho, não há vitória, né? Não, professor Ed Raul. No pain, no gain. Se você não pagar o preço, meu irmão, não tem como conquistar a vitória. E pode ter certeza que a vitória ela tem um sabor especial quando vem com muita luta, quando vem com muito trabalho. Aí eu quero abordar 2 pontos aqui nesse foco. Primeiro, não atropele as coisas. O primeiro foco tem que estar na essência. Vamos repetir? O primeiro foco tem que estar na essência. Primeiro foco tem que estar aqui no interior. Eu tenho que focar no meu coração. É daqui que procedem as fontes da vida. Eu tenho que focar no meu entendimento, no meu pensamento, na alma, naquilo que é mais essencial na estrutura humana. Meu primeiro foco tem que estar aí. Diz Provérbios 15, 13, que a alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Veja que palavra. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. Isso é terrível. Tem tanta gente que está focada aí no exterior, está focado no trabalho,
está focado no dinheiro, está focado em coisas, né? E você só vê a pessoa estressada, mal-humorada, angustiada, matando cachorro a grito, como se diz, né? Você dá um bom dia, o que é? Bom dia por quê, meu irmão? Né? Isso não vai nunca levar a alegria, né? Nunca vai levar a satisfação que Deus propõe para cada um de nós. Eu tenho que focar primeiro aqui dentro, no meu coração. Eu tenho que colocar a minha vida no altar de Deus e dizer: Deus, vem mudar minha estrutura, vem mudar esse meu jeito de ser, vem mudar esse meu temperamento. Tem um livretozinho que eu gosto muito, até sugiro, Temperamentos Transformados, né? É muito bom para você conhecer a você mesmo e expor isso, colocar isso na presença de Deus, na luz do Senhor, e dizer: Deus, muda meu jeito de pensar, eu quero ser mais parecido com você, eu quero ter mais o teu jeito. Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro e perder a própria alma, perder a essência. Foi o que Jesus falou. Outro versículo em Provérbios 17, 22, diz assim: que o coração bem disposto é um remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos, né? Então, um coração bem disposto, meu irmão, é remédio eficiente. E às vezes a pessoa vive aqui na base da pressão, vive aqui na base da angústia, vive aqui na base da crise. Eita, o salário mínimo vai aumentar de novo. Ô desgraça, ei, derrota. E acha que Deus é do mesmo jeito. Deus carrancudo, mal-humorado, que está cobrando, que está exigindo, que nunca está satisfeito. E Deus não é assim, pelo contrário. A essência de Deus é amor. Amor não é o que Deus faz. Amor é a essência dele mesmo, é o que ele é. Bondade, longanimidade, paciência, graça, compaixão. Deus é isso. O problema é quando a minha estrutura velha, a minha natureza velha, ela se encontra com esse Deus que é amor. Aí eu não tenho como compreender Deus. Eu não tenho como aceitar Deus, eu não tenho sequer como me sentir aceito por Ele, porque destoa demais as duas naturezas. É o que Isaías vai dizer no capítulo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e impede que os ouça. O problema não está em Deus, o problema está no nosso desvio de caráter. E aí eu preciso trabalhar muito bem essa essência. Se eu fizer essa pergunta aqui, eu acho que vai ser unânime. Quem é que gosta de trabalhar com alguém mal-humorado? Me diga. Quem é que gosta? Outro dia eu fui tomar café num lugar, por questão de ética, eu não vou dizer o que foi no Extra. E... mas assim... foi fazer umas compras lá e resolveu tomar café por lá. Aí eu fui pegar a mulher com a boca troncha assim pro meu lado, né? Tem que pagar primeiro. Tá certo, senhora. Quanto é? Não é comigo não, é com aquela mulher ali. Parece que você tá fazendo. Você volta num lugar desse? Me diga a verdade. Você contrataria uma pessoa dessa para trabalhar na sua empresa? E tem gente que quer encontrar a felicidade assim. Outro dia, já tem um tempo, eu preguei uma mensagem aqui, que, em suma, a ênfase era: nada muda enquanto eu não mudo. Né? Meu pastor falecido já, João Filho, dizia: olha, se você faz aquilo que você sempre fez, você sempre será aquilo que você sempre foi. É óbvio, né? Se você sempre faz as mesmas coisas, semeia as mesmas, você vai sempre colher os mesmos frutos. Então, lembre-se que a alegria do coração, ela transparece no rosto.
mas o coração angustiado oprime o espírito. Então, faça como Davi. Às vezes a gente tem que fazer como Davi, dar uma ordem para si mesmo. Bendiz ao Senhor a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se as coisas ainda não estão como eu espero que estejam, eu preciso, como Neemias, focar primeiro em transformar a essência, né, da estrutura humana, buscar a visão de Deus, os sonhos de Deus, o desejo de Deus, perseguir isso. Deus, eu não quero trabalhar à toa. Deus, eu não quero perder meu tempo num projeto que o Senhor não está dentro. O problema é que geralmente a gente faz assim: Deus, está aqui o meu projeto, um exemplo, né? Está aqui o meu projeto, vem aqui e abençoa. Em lugar de dizer: Deus, qual é o projeto que o Senhor quer abençoar? O que é que o Senhor está fazendo aí? O que é que o Senhor está abençoando nesses dias para eu entrar nesse sonho, para eu entrar nessa visão? É essa oração que a gente tem que fazer. Deus, eu quero estar comprometido com os teus ideais, com os teus sonhos para a minha vida. E para cada um aqui, Deus tem um ideal específico, uma vontade específica, e pode ser que nesse processo Ele nos una para uma outra coisa. Mas existe uma vontade específica de Deus para a sua vida. Você precisa perseguir isso, para que você não venha trabalhar em vão. Amém? E aí sim, estando certo da essência, aí você vai dar foco no trabalho. Foco no trabalho. Não adianta também achar que vai orar e a coisa vai cair do céu. E é verdade, algumas coisas caem do céu mesmo, né? Neemias vai lá, ele precisa do favor do rei, ele precisa de uma licença do rei, ele precisa de autorização do rei, ele precisa de recursos humanos para construir a obra, ele precisa que o rei lhe dê recursos materiais. Aí independe de Neemias, porque o rei persa poderia, obviamente, dizer: rapaz, olha, que conversa é essa? Olha, você não vai, mas não vai reconstruir um povo que a gente ajudou a destruir? De jeito nenhum. Pode voltar para o seu trabalho. E aí, vocês lembram de Provérbios que diz que o coração do rei são como as fontes que vão para o mar, né? Deus inclina para onde quer. E há coisas que na vida da gente, Deus faz isso mesmo. Você vai trabalhar, você tem um alvo, mas você sabe que em momentos cruciais Deus vai estar abrindo portas onde não existem portas. É o sobrenatural de Deus. Mas para que os sonhos de Deus se concretizem, eu preciso cooperar com Deus. Eu preciso ser um cooperador do Espírito Santo. Eu preciso estar disposto a arregaçar as mangas e trabalhar como aquele povo trabalhou, se dedicou, vigiou. E eu queria, para a gente concluir, que você abrisse aí no Salmo 126. Salmo 126, meu irmão, tome essa palavra para si. Que eu posso dizer a você: aconteceu comigo, tem acontecido e vai continuar acontecendo. E tome essa palavra para a sua vida. Diz assim, que quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações, em outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aí, vê que princípio, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém?
Então, meu irmão, eu tenho que semear, eu tenho que ir em direção ao sonho. E à medida em que eu vou, quando eu vejo essa expressão, vai semeando e chorando, é porque, meu irmão, não é fácil. É um processo de luta, é um processo árduo, há um preço a ser pago, mas a promessa está dita e não tem quem venha revogar. Aquele que vai dessa forma voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria, colherá. Amém? E é isso que a gente precisa entender. Neemias precisou se purificar, ele precisou se consagrar, ele precisou se dedicar, trabalhar, focar na essência e na semeadura, na lei da semeadura. Amém? E assim, para concluir, versículo 43 de Neemias 12, é o desfecho desse bloco. E naquele dia, contentes como estavam, ofereceram grandes sacrifícios, pois Deus os enchera de grande alegria. As mulheres e as crianças também se alegraram, e os sons de alegria de Jerusalém podiam ser ouvidos de longe. É interessante porque não era a música que dava para se ouvir. Puxa, olha só o baixo como está. Poxa, olha só que segunda voz, né? Não, era os sons de alegria, era a zoada, era a celebração, era a festa, era uma coisa fora de ordem até, né? Um detalhe interessante, outro detalhe interessante, não sei se você percebeu na leitura que a gente fez, é que Neemias fez uma divisão. Quando eles chegaram a Jerusalém, viram o muro pronto, Neemias pediu para que eles subissem no muro. Prestou atenção nisso? E aí, Esdras, que é do livro anterior a Neemias, Esdras é responsável pela reconstrução do templo. Esdras pegou metade do povo e foi para um lado do muro. Neemias pega metade do povo e vai para outra banda. Imagine aquela população inteira em cima dos muros de Jerusalém, celebrando, festejando, cantando. Meu irmão, que cena! Eu não sei se você já chegou atrasado num estádio de futebol. Já teve oportunidade de chegar? Que você vai de longe e aquela loucura, você já ouve. Eu imagino um negócio desse jeito. Porque Deus os enchera de grande alegria. Vamos ficar de pé. E o desejo do meu coração é que você encontre em Deus as fontes da sua alegria, da sua celebração. E eu digo mais. Você não precisa chegar à conquista, meu irmão, para ter contentamento, não. Porque Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Tendo muito, tendo pouco. Ele aprendeu a estar contente em toda situação.